E um rolo de preto, por favor, acrescentou Meg e suspirou. No fundo de sua mente, ela sabia que tinha que se acostumar com isso, ela não era uma garotinha. Mas em algum lugar dentro dela, algo congelava desesperadamente toda vez que ela tinha que ir à loja, ao correio ou a qualquer lugar que exigisse contato com a sociedade humana. Agora a mesma coisa estava acontecendo com ele novamente. Não, ele não ia chorar pela ofensa injusta, pois já havia superado isso há muito tempo, mas mesmo assim. Não olhe nos olhos de ninguém. Não responda a palavras raivosas e cruéis. Apenas existir no momento presente. Viva. Respire. Faça o que você precisa fazer. E depois exista no momento seguinte. E assim por diante. Sem parar. Esse conselho estranho, mas inesperadamente eficaz, havia sido dado a ela por Vivian, uma colega de trabalho e, como Meg sabia com certeza, praticamente a única alma viva que não sentia nojo dela. Você, Meg, seja forte, Vivian havia lhe dito mais de uma vez. Seja forte como um hipopótamo. Mas não era fácil seguir esse bom conselho. Para Meg, parecia que ela seria feliz trocando de corpo com um hipopótamo e passando a vida na África, mergulhando nas águas frias do Nilo ou do Lago Titicaca. Mas a realidade não era mágica, materialista e implacável ao extremo para alguém como ela. Estamos sem leite em pó, disse Lexi, esticando sua enorme forma de muffin depois de procurar nas prateleiras inferiores o que ela havia pedido. Você vai comprar leite fresco? Vou, Meg assentiu. Vocês têm leite condensado sozinho ou só para o café? Pode se apressar, tem gente esperando. E eu tenho que ir a Edis comprar queijo. Taya, mãe de uma família grande, que teve de ir à loja como uma lufada de ar fresco, porque naquele momento os 4 filhos mais novos foram deixados aos cuidados do quinto mais velho, Tim, de 12 anos. Vamos, Taya. Nick, o motorista do trator e o principal brincalhão da cidade, deu um sorriso de canto de boca. Não dá para ver que a Meg quer adoçar nossas vidas. O que mais ela pode fazer além de comer leite condensado e chocolates, hein? Outras alegrias da vida de uma mulher, Nick deu uma piscadela e tirou o boné. Não estou vendo nenhuma, você sabe. Uma risada passou ao longo da linha, como uma brisa na grama seca. Era quase inofensivo. Mas com um subtexto que Meg conhecia bem. Você é um estranho para nós, você não é como nós e tem defeitos, deveríamos ter pena de você, mas não queremos, você não é digno de pena, então vamos zombar de você, esse é o seu destino, aceite-o e não ouse resistir à nossa diversão. Em geral, Meg nunca pensou em quantas pessoas na cidade de Nova York ela não tolera de fato e quantas participam desse assédio coletivo, por assim dizer, para a empresa. Ela só soube recentemente o que vinha acontecendo com ela desde criança, que é exatamente o nome desse fenômeno, bullying coletivo, por sugestão de Vivian. Trabalhar em uma biblioteca aproxima as pessoas. E para 2 mulheres solteiras, ainda mais. Meg chegou aqui há exatamente 3 anos, recém-saída do ensino médio. E, de fato, sem nenhuma formação, ela não deveria ter sido aceita, mas... Vivian conversou com Fred, o diretor, e disse que Meg, a garota é nascitênia, inteligente, e da biblioteca disposta a ir trabalhar, a fila não fica atrás da porta de entrada, então deveríamos aceitar Meg. Para Meg, o mundo mudou para melhor pela primeira vez em anos. Ela tinha um emprego. E mesmo que pagasse muito, muito pouco, era o suficiente para ela. Havia o suficiente para pagar a luz e outros serviços públicos, o suficiente para comer as coisas mais simples, e o resto. Meg ainda estava usando as roupas que sua mãe havia comprado. Recém-compradas, uma jaqueta de meia estação e botas de inverno, e que a qualidade não era de mercado e, se usadas com cuidado, não tinham nem 1 ano de idade. Nem cosméticos, nem joias, nem mesmo todo tipo de coisa desnecessária na casa que Meg não comprou. Apenas. Não é necessário. Antes, ela tinha aspirações a todos os tipos de coisas materiais, mas depois, quando finalmente ficou claro e implacável, o que ela, de alguma forma,
tudo perdeu o sentido. E agora Maggie estava salva em livros. Oh, livros! A coleção da Biblioteca de Nova York era rica. Clássicos, isto é, naturalmente, em primeiro lugar, e em uma enorme variedade. Mas também havia muitas novidades. O superintendente, com o apoio de Vivian, ficava de olho nisso. E Vivian reabastecia regularmente a coleção com o que ela mesma havia comprado e lido. Não gosto de reler, explicou ela certa vez. Quantos livros mais me esperam? Por que voltar aos antigos? Então, que as pessoas se alegrem. E a primeira a se alegrar foi Maggie. Vivian nunca disse isso, mas ela havia escolhido alguns dos novos livros para agradar sua jovem assistente. Dizem que a vida é mais interessante do que qualquer livro, ela gostava de repetir para Vivian diversas variações de detalhes. E vou lhe dizer uma coisa, que tipo de vida deve ser mais legal do que aquela história de detetive, bem, na capa vermelha, que você leu no mês passado? Não, que essas aventuras interessantes permaneçam nas páginas dos livros, senão você pode não sair vivo. Ou, na vida, se você tiver muita sorte, conhecerá um amor. Mas aqui, você abre os livros e uma vez, tantos homens interessantes, e todos os tipos de diferentes. Lá você encontra aristocratas nobres, detetives corajosos e milionários generosos. Não, Maggie, eu, pessoalmente, gosto dos livros, não importa o que aconteça na vida, não vou desistir de jeito nenhum. Eles são meu pão e minha manteiga. Vivian, de 45 anos, nasceu, cresceu e se casou aqui em Nova York. Ela conheceu a pequena Maggie e sua mãe. Mas depois que seu marido foi embora para ganhar muito dinheiro, Vivian foi para uma cidade muito distante. Só que as esperanças não se concretizaram, e seu marido morreu tragicamente em um acidente em um canteiro de obras. E Vivian voltou para sua pequena terra natal. Ela conseguiu um emprego no mesmo lugar em que costumava trabalhar, na biblioteca. Maggie se apressou em colocar suas compras em uma sacola de pano. Ela não gostava de sacolas plásticas, pois havia lido em uma revista que elas eram prejudiciais ao meio ambiente. Seus lábios se contraíram, seus olhos se arregalaram um pouco, uma expressão inconsciente em seu rosto, uma concentração que ajudou a permanecer no momento. E a não lançar olhares de reprovação ao seu redor, questionando, por que vocês estão fazendo isso comigo? Depois de pagar suas compras, Maggie saiu da loja. Não, você viu isso? Exclamou Anne, uma mulher que entrava na loja apenas uma vez por semana, quando seu colega de apartamento trazia sua mesada para comprar bebidas quentes e lanches. Vocês viram o rosto dela? Vimos, sim, bombou Taya. Ela saiu toda orgulhosa e nem sequer olhou para as pessoas. Anne continuou murmurando. Ela anda por aí assim. Ela deveria ter aceitado que era feia e não ter feito o papel de boba. Do lado de fora, havia o cheiro de tempestades que se aproximavam e de flores de cerejeira agridoce, e o vento estava conduzindo um pequeno redemoinho empoeirado ao longo da estrada, mas, lá em cima, o ar estava limpo e fresco, cheio da suculência vivificante das gramíneas. O vento estava vindo do lado do prado ao lado do rio Nesmeiana. Maggie inclinou a cabeça para trás e fechou os olhos, inspirou profundamente, em seus pulmões e barriga, e expirou lentamente. Ela abriu os olhos e olhou para o disco do sol que afundava lentamente no horizonte. O crepúsculo estava se aproximando. Ele havia terminado os negócios do dia. Tinha sido um longo dia de folga, passado limpando a casa. Amanhã, voltaria ao trabalho. Mas esta noite... Bem, é claro que ela passaria com um livro. Maggie era uma leitora rápida, como Vivian costumava dizer, e engolia literatura. Ela correu para sua casa, localizada na periferia da cidade, uma das construções mais antigas. De acordo com documentos de arquivo, as fundações foram lançadas no final do século XIX. Colocamos nossas compras e preparamos o chá, 1/3 preto e 2/3 de ervas e frutas silvestres, uma seleção perfumada comprada de Ed, um idoso alegre que comercializava não apenas com os habitantes locais, mas também no mercado nos fins de semana. Ed era provavelmente a segunda pessoa, depois de Vivian, que tratava Maggie muito bem.
A garota vestiu suas roupas de casa, calças de lã aconchegantes e um moletom rosa com capuz. Seu cabelo estava solto, penteado e trançado, sua mãe a ensinara a fazer isso. Corrigiu o pingente na corrente de ouro em seu pescoço, ela o havia torcido enquanto trocava de roupa e o segurou na palma da mão por um momento. Somente essa joia eu usava desde criança, somente ela, de fato, permaneceu como uma lembrança de minha mãe. Oh, já está frio! Exclamou Meg, percebendo que havia congelado no meio da casa e apressadamente colocou o chá em uma xícara, acrescentou água fervente, finalmente, abrindo um saco de pão de gengibre cheio de geleia, sentou-se em uma velha e aconchegante poltrona de pelúcia, cobriu os pés com um xadrez e abriu um livro. Um novo romance de seu autor favorito. E, é claro, sobre o amor. Não, Meg lia todos os tipos de gêneros, mas em dias como aquele, especialmente dias nauseantes, ela queria algo leve, bem-humorado e necessariamente com um final feliz. Além disso, Meg não contou a Vivian, mas quando lia, ela sempre se imaginava no lugar do protagonista. Ou seja, ela imaginava que ela, Meg de Nova York, era Stella, Jéssica, Angélica, Suzanne ou qualquer outra. Linda, para que os homens caíssem a seus pés. Forte e independente. Mas sedenta por amor. O que certamente a alcançaria. E uma vez, quando Meg era muito pequena, tinha cerca de 12 anos, ela pensou que, quando crescesse, sua vida seria feliz, interessante exatamente como no livro. Então, naquela época feliz, mamãe ainda estava viva, e a maldita mancha parecia uma mancha pequena e irritante. Então, ela não era maior do que uma unha e ficava em seu lábio superior, no lado direito do rosto, exatamente como uma dama da era galante havia tentado, sem sucesso, desenhar uma mosca com ruge rosa. Filha, por que está fazendo isso? Exclamou Ellen, encontrando Meg com um tubo de base. Mamãe, estou aprendendo a me maquiar. Por quê? Ellen arrancou o creme das mãos dela. Não é um pouco cedo para você? Quantos anos você tem? Além disso, comprei para você um conjunto de cosméticos infantis, brilho labial, eau de toilette com aroma de cereja e sombras cintilantes. Mamãe, Meg suspirou e sua voz tremeu. Eu quero esconder isso, e ela apontou para um lugar. Bem, isso é bobagem. Ellen se agachou ao lado da filha, Meg se sentou no chão, absorvendo os raios inclinados do sol. É só uma manchinha. Não estraga nada. As pessoas têm toupeiras, não têm? Não é nada para se preocupar, não me dê nenhuma ideia. Vamos lá, levante-se, vamos lá. Vamos fazer um pouco de borscht, filha, o jantar está chegando. Meg parou de se preocupar com a mancha. Ela amava muito sua mãe e confiava nela em tudo. Elas viviam de alma para alma. E quando papai estava vivo, tudo era maravilhoso. Vivíamos como uma família feliz. E então, depois que Meg perdeu seu pai, e mamãe também morreu. Os médicos disseram que isso acontece, insuficiência cardíaca, e então você se foi. E não havia nada a ser feito. O luto havia entrado na casa na véspera de um feriado alegre, e Meg ia comemorar sua maioridade. E agora, é claro, não era mais um feriado? Meg não conseguia entender como continuar vivendo. Graças a você, havia pessoas legais. Quero dizer, uma pessoa gentil, Vivian. Ela tomou a menina órfã sob sua proteção e ajudou em tudo. Meg viveu lá por 2 meses, até que Vivian decidiu que a garota, talvez, tivesse escondido um pouco sua dor no fundo da alma e que poderia deixá-lo em paz com segurança. Mas, embora Vivian fosse gentil e amorosa, ainda assim, com a perda de sua mãe, algo se rompeu em Meg. E o que antes ela tinha forças para combater, agora veio como um tsunami. A mancha em seu rosto começou a se espalhar quando ela tinha 16 anos. Ela subiu e se deslocou para os lados, deslizando para baixo, absorvendo parte de seu lábio e queixo, e ficou roxa, como uma framboesa madura. A pequena família não tinha muito dinheiro, mas sua mãe levou Meg ao médico.
mas os médicos disseram que não havia nada que pudessem fazer a respeito. Remover a mancha cirurgicamente não era possível, mas limpá-la em salões de beleza. Bem, em teoria era possível, mas não até o fim e a um custo tão irreal. Meg, é claro, entendeu tudo. E as pessoas ao redor, lembrei-me. As pessoas perguntaram: que diabos está acontecendo? E também não hesitaram em expressar suas opiniões sobre como ela é feia e que agora, é claro, no futuro, Meg não se sentirá atraída por nenhum homem normal. Mas isso foi a coisa mais suave. Então, pouco antes dos exames finais, alguém começou um boato na escola de que a Meg é contagiosa. E que confusão! O diretor, o chefe de estudos e a enfermeira da escola conseguiram acalmar os alunos e seus pais e convencê-los de que não, a Meg poderia estar no meio da multidão e não faria mal a ninguém. Naturalmente, era impossível estudar bem em tais condições. E depois houve a morte de sua mãe. Em geral, Meg terminou a escola e não quis pensar em educação superior. Não. Ela já havia decidido por conta própria que queria viver em silêncio e ver menos pessoas. E o futuro, as perspectivas? Bem, isso é para pessoas normais. Não para pessoas feias. E, é claro, houve uma época em que Meg tentou cobrir uma mancha com maquiagem. Só havia um problema: a pele desse lugar é caracterizada por uma sensibilidade dolorosa e, com todos os cosméticos que ela experimentou, seu rosto começou a queimar e assar, a coçar e até mesmo a erupção cutânea passou para o pescoço e os braços. E então Meg decidiu: chega, basta. Aparentemente. Destino? O destino? O universo? Algum tipo de destino maligno? Quem quer que fosse e o que quer que estivesse por trás de tudo isso? Acho que o destino dele era viver a vida inteira como uma aberração. Bom dia. Vivian estava em seu bom humor habitual. Para qualquer outra pessoa, isso teria sido irritante, mas Meg estava acostumada a isso e até mesmo pensava secretamente que Vivian era como uma bateria para ela, ela não a deixava cair no desânimo quando estava passando por um momento realmente difícil. Depois de cumprimentá-la, Meg foi para o fundo da sala para separar os livros recém-chegados. Vivian e a bibliotecária-chefe a acompanharam sem nenhum pedido especial, entendendo tudo. Meg nunca tirava livros, ela trabalhava nas entranhas da instituição, colocando tudo em seu lugar, inserindo nos catálogos, colocando as coisas em ordem, às vezes arrumando livros amassados. Em suma, ele tinha muito o que fazer. As férias estão chegando, disse Vivian na hora do almoço. Talvez possamos sair juntos? Não muito longe, não vai ser caro, continuou ela em um tom suave e gentil. E confortável para você. Parecia um problema catastrófico para Vivian o fato de Meg ficar presa em casa nos fins de semana e feriados. Sim, o salário de bibliotecária não era grande coisa, mas era possível, por exemplo, pelo menos em um sanatório por um curto período de tempo, sair ou, por exemplo, fazer excursões para os pontos turísticos. Só que Meg era tão teimosa quanto um touro, um burro, uma excursão, e até mesmo tão teimosa quanto ela podia, ao que parecia, apenas ela. Eu gostaria de ir a Veneza para o carnaval, disse ela, pensativa. Sim. Vivian olhou para cima. Então você está interessada na cultura da Itália? Sim, estou. Eles têm uma culinária maravilhosa e a história dos canais de Veneza. Por que eles usam máscaras no carnaval? Disse Meg com um humor sombrio. Oh, vamos lá, garota. Sua colega bateu a xícara no pires com entusiasmo. Você não pode fazer isso. Não pode jogar sua vida fora. Eu entendo, ela suspirou e continuou, mais calma. Não é fácil, mas você não pode se desesperar. Você vai ser feliz. Deixe-se levar pelo mundo e ocupe seu lugar nele. Meg encolheu os ombros. E, pelo resto da hora do almoço, as duas permaneceram em silêncio. Eu gostaria disso, disse ela de repente, virando-se para Vivian, com uma pilha de romance sob o queixo. É só que não há milagres na vida. Faltavam 30 minutos para a biblioteca fechar.
Meg! Vivian gritou, puxando seu casaco bege. Você vai fechá-la hoje à noite? Tenho de ir para casa, é urgente. O encanador está chegando. A cozinha está transbordando. Está vindo do centro do distrito, todas as peças que preciso, tudo. Em geral, é muito necessário. Vá você, não se preocupe, disse Meg de trás de uma prateleira de livros de história. Eu fecho, você vai. Ela mesma já estava fechando a biblioteca, não era nada demais. Mas então houve uma porta batendo. Meg pensou que Vivian devia ter se esquecido de alguma coisa. Mas ela teria dito uma palavra, ela era tão falante, e o silêncio caiu. Meg olhou do fundo da sala e uma visita tardia? Ele não era um homem arrumado e havia deixado a porta aberta e lá fora estava chovendo de novo, com granizo. Depois de bater a porta e pensar que talvez fossem as crianças brincando, Meg retornou. Ela só precisava colocar alguns livros na prateleira e poderia sair. Mas, de repente, ela congelou e uma sombra negra brilhava na borda de seu campo de visão. Será que ela havia imaginado isso? Vivian havia apagado a maior parte das luzes da biblioteca quando saiu. Meg franziu a testa, dando uma risadinha. Que bobagem, se ela é a única aqui. E, como se fosse de propósito, para refutar esse pensamento, ouviu-se um farfalhar atrás dela. Quem é? A sombra escura novamente, agora ao seu lado e um pouco à sua frente. Parecia se mover em círculos ao redor da bibliotecária solitária. Desculpe-me, estamos fechando. Meg gritou na escuridão com uma voz trêmula e alegre. O que ela queria? Ela congelou novamente. Prendeu a respiração. Silêncio. Vazio. Apenas o farfalhar de uma velha árvore. Em algum lugar, brincou Vivian, viviam ratos que passavam as noites lendo livros sobre bruxaria e feitiçaria, na esperança de tomar o poder e escravizar o povo. Que bobagem! Inspire e expire profundamente. Inspire e expire lentamente. Você está sozinho. Está tudo bem. Meg se virou para caminhar até a parede, apagar as luzes e sair, fechando a biblioteca, mas então a mancha negra saltou de trás da estante à sua frente. E no meio dela havia uma brancura leitosa, que era o rosto da velha, cheio de rugas profundas, com olhos encovados e um nariz aquilino. A boca, que parecia não ter lábios, se abriu, dando a Meg um hálito quente e úmido. Eu preciso de você. Eu o encontrei. Garoto da troca, eu encontrei você. Eu preciso de você. Meg nunca tinha assistido a um filme de terror. Nunca havia lido livros de terror. Em geral, ela era avessa a qualquer coisa assustadora. Vivi uma vez brincou que o homem moderno não deveria ter medo de filmes de terror, eles ajudam a suportar todos os tipos de coisas ruins na vida, porque, depois de ver o monstro das profundezas das cavernas, que comeu metade da cidade, por que você tremeria, digamos, por causa de um pagamento atrasado do seu empréstimo? Mas Meg não concordava com ela. E agora, talvez, pensou ela, Vivi estivesse certa sobre alguma coisa? Por quê? Bem, na verdade, é apenas um velho estranho vestido de preto, que entrou sorrateiramente na biblioteca e está correndo com gritos incompreensíveis. O que há para se temer? Ela estava assustada. Que fraqueza! Seu coração pulou uma batida. Suas pernas pareciam algodão. E Meg desmaiou. Meg? Meg, vamos, a voz familiar acima dela estava cheia de preocupação. Você não pode fazer isso, garota. Você tem que fazer alguma coisa, sabe? O que devo fazer? Jogar água fria em você? Ou chamar um paramédico? Meg abriu os olhos. O teto de madeira balançava acima dela, mas ela rapidamente recuperou a estabilidade. Suas costas estavam rígidas por ter se deitado no banco e era difícil respirar. A corrente de seu pingente parecia estar se retorcendo novamente sob seu macacão. Ah, estava se retorcendo, então não era a paralisia que estava partindo seu coração. Bem,
O que você tem, sua velha bruxa? Eu lhe disse isso, eu lhe disse isso. Não é bom, é assim. Pegue a garota. Meg olhou para o alto-falante e ficou surpresa ao se ver de alguma forma transportada da biblioteca para a casa do avô de Eddie. É pesado, ele a informou, como se tivesse lido sua mente. Eu tinha que carregá-lo. Bem, o que eu deveria fazer? Eu não podia ficar lá. A biblioteca deveria estar fechada. E teria sido estranho, um lugar para livros, silêncio, ciência. Eddie ergueu o dedo indicador. E não para todos os desmaios e debates. Que tipo de debate? O discurso veio através de um cobertor de algodão, de modo que Meg só pegou o último trecho. A velha bruxa em fuga. Desculpe, Lexi, por fazer piadas cruéis, mas... Como você se comportou, hein? Impossível. Você me desonrou, sua velha. Quero dizer, eu a protegi. Eddie retrucou e balançou a cabeça para um lado. Meg só percebeu agora que, além delas, havia uma terceira pessoa na sala. Aquela velha. SHH, 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 o idoso pulou em direção a Meg e agarrou seu ombro com cuidado. Você vai cair de novo e eu vou ter que pegá-la de novo, não é? Está tudo bem, querida. Me desculpe, Meg se sentou com dificuldade. E ela ainda não entendia o que estava acontecendo. Não, o próprio vovô Eddie era bem conhecido por ela. Ele era um velho solitário, aposentado há cerca de 100 anos, que vivia em silêncio, uma espécie de eremita local. No entanto, sabia-se que Eddie tinha um filho e um neto na cidade grande, e que eles estavam indo bem. Eles ligaram para o idoso e se ofereceram para hospedá-lo em uma residência confortável e moderna. Mas Eddie recusou terminantemente e ficou na aldeia. E de alguma forma, ele viveu forte, rápido, apesar de todos os diagnósticos dos médicos. Ele tinha um rebanho de cabras com estranhas orelhas longas e algumas ovelhas. Um homem da região o ajudava a cuidar dos animais. Com o leite, Eddie fazia um queijo delicatessen incrivelmente saboroso. Quase todo ele ia para o mercado e, é claro, para a mesa dos moradores locais. Além disso, em seu tempo, o avô ia para a floresta, só ele conhecia lugares especiais e generosos de cogumelos e frutas silvestres, e também colhia ervas para o chá, e tudo isso, ele também vendia parte disso. A misteriosa mulher idosa de preto estava sentada em uma cadeira ao lado e olhava para algo em suas mãos. Meg apertou os olhos, eram contas de pedras coloridas. Suas contas favoritas, disse o velho, pensativo. Eu as dei a ela uma vez em seu aniversário. Vovô Eddie, disse Meg timidamente, quem é aquele? Oh, o velho acenou com a mão, sorriu sem jeito, olhou para os dois e mordeu o lábio. Bem, antes de mais nada, vou lhe dizer uma coisa, e não tenha medo dela, Lexi, ela é uma personagem inofensiva. Ela é minha, digamos, conhecida de longa data, aqui? Na verdade, eu não a convidei para me visitar e não estava esperando por ela. Mas ela apareceu. Bem, como se estivesse debaixo da terra. Eu já falei com ela, por que você veio aqui? E ela? Desculpe, cara, eu não estava esperando por ela. Ela se lançou sobre você. Eu? Meg franziu a testa, esfregando a parte de trás do pescoço, onde um caroço estava se formando. Não me faça perguntas, estou chocada. Eddie acenou com as mãos e Meg percebeu, pela expressão de seu rosto, que ela estava totalmente confusa com essa parte da história. Lexi. Eddie chamou suavemente a idosa. Lexi, querida, por favor, podemos conversar? E que? Meg não está brava com você por tê-la assustado. Eu realmente não estou brava, acrescentou Meg apressadamente. É só que você apareceu do nada. Uma criança perdida, disse a mulher idosa. Ela levantou a cabeça, olhou para ela com os olhos, abriu a boca para dizer alguma coisa e, de repente, relaxou novamente, ombros caídos, cabeça baixa,
dedos escorregando, procurando nas contas. Essas foram as palavras que deram início a tudo. Eddie suspirou. Fiquei imaginando o que ela estaria fazendo. Ela olhou para Meg de um jeito estranho e culpado. Ela estava tagarelando sobre um garoto, mas quem? Você nunca saberia. E então, quando eu a trouxe para mim e nos sentamos para conversar. O velho coçou a barba curta e espessa, que não tinha um único pelo escuro há 20 anos. Vovô Eddie, Meg se levantou, espreguiçando-se. Ela se sentia melhor. Mas o vovô Eddie não parecia muito bem, ele estava muito pálido. O senhor gostaria de tomar um chá? Você tem razão, disse o proprietário. Você ficou de pé a manhã toda. Pensei em descansar. Eu estava saindo da floresta e o vi caminhando pela estrada. Ele estava andando daquele jeito. Eu podia sentir que estava muito cansado. Que estrada? Perguntou Meg. Aqui vai para o ponto de ônibus. Não, aquela que passa pelo bosque até a antiga fazenda do estado e vira lá. Bem, é também a estrada que os proprietários da Dacha costumam usar para chegar à comunidade. Então, eu acho, Eddie apertou os olhos. Ou alguém estava lhe dando uma carona. Ou ela estava vindo do centro do distrito e poderia ter chegado lá de trem elétrico ou de algum outro meio de transporte. Só que, como eu sei pela última vez, Lexi não morava na cidade, nesta cidade de 1 milhão de pessoas, mas bem longe daqui. Ela tem algum parente? Não quero dizer nada ofensivo, sugeriu Meg com cautela. Mas você não acha que ele tem problemas mentais? Você disse isso em linguagem científica? Eddie sorriu. Quer dizer que a Lexi é burra? Sim, isso já é alguma coisa. Mas, por outro lado, eu já passei por algo assim, você teria que tentar se manter sã depois disso. Eddie ficou em silêncio novamente, olhando para Meg com curiosidade. O que aconteceu? Perguntou Meg, no momento seguinte, ela quase gritou, porque a idosa se aproximou, sentou-se à mesa e pegou uma xícara de chá recém-preparado. Ela tomou um gole, mordiscou. Olhou atentamente para a garota e balançou a cabeça. Que tal uma geleia, Lexi? Perguntou Eddie. Tem geleia de morango? Vamos lá, disse a vovó. Minha cabeça está um pouco confusa. Desculpe-me se ofendi alguém. Mas só. Ah, está tudo bem. De repente, ela acenou com a mão, e sua voz soou clara, nítida, e ela parecia estar em um bom estado de espírito. Aparentemente, você também não acredita em mim. Ninguém acredita em mim. E eu? Eu encontrei você, não foi? E ela apontou o dedo para Meg novamente. Não se preocupe, Lexi, disse Eddie. Não se preocupe, Lexi, disse Eddie. É tudo seu e nós vamos resolver isso. Vamos tomar um chá por enquanto. E vou contar nossa história para Meg primeiro, se você não se importar, ok? Ela esperou por um tempo. O silêncio é um sinal de concordância. Eddie proclamou, e então ela falou. Falando sobre seu passado. Misturando-o com o que Lexi havia lhe contado antes. E avisou Meg que, para dar sentido a tudo isso, ela teria que voltar a um tempo muito, muito distante. Naquela época, Eddie era uma mulher jovem, com 20 e poucos anos. Ela tinha um temperamento tal que não conseguia ficar no vilarejo, queria ir para a cidade, para ter grandes sonhos, novas impressões, algumas conquistas grandiosas. Seus pais, trabalhadores comuns que haviam dedicado toda a sua vida à terra, não entendiam muito bem seu único filho, mas não tentaram impedi-lo. Um homem busca seu caminho, portanto, nada de passos, apenas deseje-lhe sorte. Eddie entrou em uma escola técnica de construção, mas já no segundo ano começou a trabalhar com as mãos, graças à ciência de seu avô, que era um mestre marceneiro e o ensinou a manusear a madeira para que a beleza saísse de qualquer peça, mesmo de um pequeno galho.
A fama da habilidade de Ed se espalhou como o canto de um rouxinol na primavera e logo ele foi convidado a participar de uma equipe que estava construindo uma casa de verão para um grande homem chamado Alex Grace. E essa dacha não era uma daquelas onde as pessoas vão nos fins de semana para plantar batatas e fritar kebabs. Embora, em teoria, fosse possível fazer isso aqui também. Mas, acima de tudo, essa dacha foi planejada para ser um local de residência quase o ano inteiro para a esposa de Alex, Judy, e seu filho Ben, que, assim como sua mãe, sofria de ataques agonizantes de asma. E assim, como os médicos aconselharam passar mais tempo ao ar livre, foi dada muita atenção à casa de campo. Edi gostou desse trabalho. Alex pagou generosamente e simplesmente disse: "Deixe-o bonito. Quero deixar minha esposa e meu filho felizes." E Edi ficou feliz em tentar. Ele cobriu as grades, os peitoris das janelas e tudo mais que pôde com entalhes habilidosos. Mas ele também não se esqueceu do futuro, tratou a madeira com os compostos certos, para que nem os insetos, nem a umidade, nem o tempo temessem a madeira. Em geral, para que os netos e bisnetos de Alex pudessem desfrutar da dacha no futuro. O trabalho estava sendo feito rapidamente, como dizem, em jorros. E quanto mais longe, mais Edi queria cantar, não apenas por diversão, mas para uma pessoa em particular. O nome dela era Lexi e ela era assistente pessoal e babá do pequeno Ben. A loira escultural Lexi era tão boa. Mas ela também era surpreendentemente quieta e triste. Mas Edi, que nunca havia fracassado na vida, decidiu chamar a atenção dela. "Não tente", disse Lexi um dia, quando ele lhe trouxe o primeiro morango de uma floresta próxima. "Você é um cara legal, mas nunca ficaremos juntos." "Por que não?" Edi ficou surpresa. Havia algo no tom de Lexi que ela não gostou. Ela não gostou. "Eu sou uma maldição", respondeu ela. "O quê?" Edi ficou intrigada. "Que tipo de preconceito e superstição é essa?" "Ela não é soviética, você sabe." "Estou amaldiçoada", repetiu Lexi com teimosia. "Meu avô, um bastardo, expulsou um trabalhador. Ela morreu de fome. Foi então que minha família foi amaldiçoada. As mulheres não podem ter filhos. E algumas são estéreis. Eu sou estéril." Talvez, ela olhou com adoração para Ben, que estava brincando em uma caixa de areia sob um dossel de cogumelos vermelhos. "Já que não terei meus próprios filhos, pelo menos posso ser babá dessa família." Mais tarde, Edi disse a si mesma repetidas vezes que ela não acreditava na maldição, não era estúpida e não era porque havia desistido de Lexi por não poder ter filhos. Ela decidiu que eles não podiam ficar juntos. Elas não se dariam bem no final. No entanto, Edi decidiu que elas poderiam e deveriam ser amigas. A propósito, Lexi não se importava nem um pouco. O trabalho na casa de campo se arrastou até o final do outono. Edi, ao voltar para casa, não sentiu falta de Lexi e logo se casou. Sua escolhida era filha dos vizinhos. Como se viu, os pais de ambas as partes haviam concordado há muito tempo que seria bom casar os filhos. Entretanto, as alegrias da jovem vida familiar não impediram que Edi se lembrasse de Lexi e eles se correspondiam. É verdade que a esposa de Edi, quando soube dessa amizade, a princípio ficou com ciúmes. É claro, que tipo de amigos seu querido marido poderia ter? Mas, com o tempo, ela percebeu que Lexi não era perigosa. O tempo passou voando. Às vezes, Edi, sua esposa Sofia e Lexi até se encontravam e se divertiam juntos. E descobriu-se também que Lexi podia dar 1000 dicas valiosas para uma jovem mãe e ajudar a conseguir coisas escassas e até mesmo importadas para o bebê, e Edi teve um filho. O tempo passou voando. Lexi, como disse certa vez, nunca se casou, dedicando-se a cuidar de Ben. E mesmo quando ele cresceu, Ben, de certa forma, ele permaneceu na família. Quem mais poderia me querer? Foi assim que Lexi explicou sua situação. E quando meu mestre Ben se casar, quando ele tiver filhos, eu serei útil. Sim, Lexi chamava Ben assim, e seu pai ainda mais,
e repetia que o sentido de sua vida era servir fielmente a essas pessoas. Eddie sentiu pena dela. Porque ela argumentava que era muito bom quando uma pessoa era fiel, quando estava disposta a ajudar. Que é bom quando uma pessoa une sua alma a seus entes queridos, e não importa se são parentes de sangue ou por escolha mútua. Mas, ao mesmo tempo, como é desagradável e perigoso dissolver-se na vida de outras pessoas. Não demora muito para você se perder. Nesse meio tempo, a vida continuou como sempre. E um dia Lexi enviou uma mensagem feliz, bem havia decidido se casar. Mas a escolha do escolhido preocupou Lexi. Por quê? Estávamos nos anos 90 e muita coisa havia mudado. Alex Grace havia passado de gerente de loja de departamentos a empresário bem-sucedido e estava preparando um grande futuro para seu filho. E bem, jovem e rebelde, decidiu se apaixonar por uma garota de uma família disfuncional. Seu pai ficou ressentido com ele, dizendo: como pode ser isso? Há garotas de boas famílias, os parceiros já viram várias namoradas, escolha qualquer uma, todas jogarão os braços ao seu redor. Mas Ben não cedeu à teimosia de seu pai e disse com firmeza que se casaria com Peg, e então poderia fazer o que quisesse. Não me importa se o deserdarem. Não me importa se o expulsarem de casa. Mas Alex Grace não tomaria medidas tão extremas. Ela acenou com a mão e aceitou a nora. E até mesmo, como Lexi relatou, a tratou bem. Mas então... Primeiro, ficou claro que Ben havia se tornado frio com sua jovem esposa com o passar do tempo. E ele começou a olhar para outras mulheres. E, segundo, descobriu-se que Alex tinha um plano insidioso e cruel. Ele havia descoberto algo sobre o passado de Peg e descobriu-se que ela estava exercendo uma profissão muito antiga e sem vergonha. E Alex, quando descobriu, a princípio ficou horrorizado e, depois, percebeu que a sabedoria popular de que não existe felicidade, mas infortúnio, ajudava. Lexi levava uma vida isolada com seus mestres. E somente Eddie, em suas inúmeras cartas, podia expressar seus pensamentos e preocupações. E agora ela estava recebendo cartas contando tudo o que estava acontecendo na família. Alex deu uma ordem a seus advogados: preparem todos os truques que quiserem e, assim que a criança, o herdeiro, nascer, deve ser providenciada a expulsão de Peg da família de Grace. Divórcio, rescisão dos direitos parentais, e além disso, ela poderia ser internada em uma instituição mental. Lexi estava indecisa sobre o que fazer. Por um lado, ela havia jurado a si mesma ser leal à família de seus mestres, por outro lado, sentia muita pena de Peg, que era basicamente uma boa garota. E quanto à prostituta? Sim, isso aconteceu. Mas Peg só fez isso porque seu irmão precisava de um tratamento caro. Ela queria levá-lo ao exterior para uma operação. O irmão, por sinal, morreu de qualquer maneira. Eddie estava em estado de choque e não sabia o que dizer a seu amigo. Ele não se atreveu a lhe dar nenhum conselho, afinal, ele não tinha nada a ver com isso. Então, ele apenas pediu a Lexi que tomasse cuidado. E assim, Lexi tomou uma decisão. Ela contou tudo a Peg e juntas decidiram que ela deveria fugir antes do parto. Para bem longe, para parentes distantes. Elas fizeram as malas em silêncio, com algum dinheiro. Peg pegou um dos carros da família e um dia saiu secretamente da mansão. E então o pior aconteceu. Peg estava dirigindo em alta velocidade pela rodovia. E estava chovendo. Ela havia cronometrado tudo. Ainda faltavam 2 semanas para o parto, ela tinha que conseguir. Mas ela devia estar estressada, sentia-se mal. E então, no acostamento da estrada, Peg de repente viu uma figura frágil. E ela diminuiu a velocidade porque era uma garota, como ela, com uma barriga grande. Ela se apresentou como Ellen e disse que estava com problemas, e seu marido, Pat, queria levá-la à cidade, mas o carro havia parado no meio do caminho. E era muito necessário ir à cidade, só hoje ela poderia ver um médico muito bom. Ali está ele, Ellen gesticulou na direção onde, ao lado da estrada, estavam Ziguli,
sob o capô do qual seu marido estava cavando. A propósito, ele, percebendo que o carro estava pronto para pegar sua infeliz passageira, caminhou até lá e olhou para dentro da cabine. Ele acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Ainda bem que você é mulher, disse ele, eu não deixaria Ellen sair com um estranho. Então, talvez eu possa lhe dar uma carona também. Peggy perguntou. Como vou deixar o carro? Fred deu de ombros. Não parece ser uma avaria muito grande? Vou consertá-lo logo e venho buscar minha esposa na clínica. Peggy deu de ombros. Bem, foi uma decisão sensata. Ela pensou que levaria Ellen para a clínica e depois sairia sozinha, longe da cidade, cada vez mais longe. Então ela pegaria o trem e iria para o Extremo Oriente, onde moravam seus parentes. Ellen abraçou o marido, deu-lhe um beijo de despedida e sentou-se no banco do passageiro. E lá fomos nós. Oh, trabalho na estrada. Ellen ficou chateada. Você sabe se há uma estrada por aqui? Sim, há, assentiu Peggy. Há 2 estradas. Mas a mais curta é usada com frequência pelos caminhões grandes. Bem, talvez devêssemos pegar a mais longa. Disse Ellen, incerta. Você acha que conseguiremos chegar às 4? Chegaremos. Peggy acenou com a cabeça. Enquanto isso, a chuva estava caindo. Era final de outono, e a primeira neve estava caindo das nuvens baixas e negras. Esse segundo caminho era realmente mais livre, não muito usado. Parte dele passava pelo bosque. E, de repente, Peggy se contorceu de dor. O que está acontecendo com você? Exclamou Ellen. É por causa do bebê? Eu não. Não sei, sussurrou Peggy. Oh, mamãe. Acho que está começando. E parece que o carro deveria estar parado nesse ponto. Mas Peggy não teve tempo de fazer isso. E também, a estrada estava escorregadia por causa da chuva. E, de repente, tudo virou de cabeça para baixo. E, literalmente, o carro sacudiu, dirigiu e, em seguida, voou pela estrada até o barranco. Quanto tempo se passou? Quanto tempo se passou? Quantas dezenas de minutos se passaram em um pesadelo agonizante, cheio de dor e medo? Eles foram encontrados. A ajuda havia chegado. Alex Grace não era bobo e percebeu rapidamente que sua cunhada não teria saído tão facilmente para fazer uma tarefa de rotina sozinha, tão cedo pela manhã, sem alertar ninguém da família. E acabou que, se não fosse pela perseguição do sogro, Peggy não teria sido poupada, nem sua companheira de viagem, nem o bebê. Um dos 2 bebês nascidos. Sim, o bebê havia nascido ali, guiado a este mundo apenas pelo amor de sua mãe, que, à beira de desmaiar após o desastre, conseguiu reunir forças para lhe dar vida. Mas a segunda criança que Peggy havia carregado sob seu coração poucas horas antes não sobreviveu. Alex Grace, ao perceber isso, ficou chocada. Ela sentiu como se tivesse perdido seu coração. Como ela poderia ser sua neta? Uma garotinha. A filha de seu filho. Era impossível. Era errado. Isso não deveria ter acontecido em seu mundo pessoal, onde o dinheiro e o poder lhe permitiam alcançar tudo o que um dia sonhou. E, de repente, de propósito, ele perdeu a neta. Estamos fazendo tudo o que podemos, disse com a voz trêmula o médico de uma clínica particular muito cara, para onde os ferimentos foram levados. Mas receio que sua nora. Não estou nem aí. Rugiu Alex Grace e bateu o punho contra a parede com toda a força, derrubando o caro gesso veneziano que revestia o saguão de visitantes, quebrando os nós dos dedos. Seu idiota! Ele rosnou. Cadela estúpida! Por mim, ela pode morrer. Perdi minha neta por causa dela, não me interessa o que vai acontecer com ela. Mas os médicos, é claro, estavam lutando pela vida de Peggy, porque, apesar da raiva, do ódio que corroía sua alma como metal enferrujado, o Sr. Grace havia pago muito bem à clínica para que fizessem o que pudessem.
Por Peg. E para sua companheira de viagem e o bebê que ela havia dado à luz. Menos de 24 horas depois daquele terrível acidente de carro, Peg faleceu. A fiel Lexi ficou ao seu lado até o fim. E Ben também. É verdade que, mesmo no final, Peg disse que queria falar com Lexi em particular. Quanto aos pais de Peg, eles estavam longe na época, tinham saído de férias e fisicamente não puderam chegar a tempo. Andy não se atreveu a entrar na sala. Nem para sua cunhada, nem para aquela outra jovem. Ela parou na porta do quarto de Ellen e franziu a testa, refletindo. Era isso que o destino havia ordenado? Se Peg não tivesse pegado uma carona, talvez ela também não tivesse sofrido o acidente? Talvez. Posso dar a ela algo seu? Perguntou a enfermeira timidamente. Não, Andy balançou a cabeça. Deixe-a ficar aqui o tempo que for necessário para sua saúde, e então... Não, deixe-o sair daqui com sua prole. Não tenho nada a ver com isso. Não mais. Lexi contou a Eddie em uma de suas últimas cartas como tudo tinha acontecido e sobre Peg tentando fugir, sobre o acidente, sobre perder o bebê e morrer logo depois. Essas últimas cartas de Lexi estavam cheias de culpa amarga e a fiel empregada da família de Grace se sentia culpada. Agora ela achava que deveria ter pensado em outra maneira de ajudar Peg em vez de fugir. Então tudo ficaria bem. E então? Lexi apareceu na porta de Eddie e, a princípio, ela não a reconheceu. Vestida de preto, era como se seu rosto tivesse envelhecido 10 anos. Desviando o olhar e gaguejando, confusa em sua própria fala, Lexi lhe disse que não aguentava mais. Ela não podia ficar na família em que havia passado tantos anos. Por quê? Ela não manteve Peg e seu filho seguros. Ela decepcionou todo mundo. A culpa não é sua. Disse Eddie com firmeza. Se meu sogro não estivesse disposto a isso, por que Paula teria fugido? É ele, o bastardo. Eu não me importo. Estou indo embora. Lexi suspirou. E para onde você está indo? Perguntou Eddie, confusa. Tenho parentes, mas eles moram longe, murmurou Lexi. Eles têm uma cabana na taiga. Eles me levarão até lá. E você? Sinto muito, Eddie. Mas... não vou mais escrever cartas com frequência. Me perdoe, Eddie. Me perdoe por tudo. Bem, e Eddie se sentiu mais envergonhado do que jamais havia se sentido em sua vida. É claro que você não é culpado de nada na minha frente. Sua esposa também foi compreensiva, ela tentou convencer Lexi a não tomar decisões precipitadas, aconselhou-a a procurar um psicólogo. Mas ela foi embora depois de alguns dias. Quando o velho ficou em silêncio, Meg suspirou convulsivamente e estremeceu como se tivesse sido picada por uma abelha, piscando com frequência. Que história horrível e triste! Mas... havia algo nela que era particularmente importante para ela pessoalmente. Aquela companheira de viagem. Seu nome era Ellen e sussurrou ela. Não, eu estava errada, não estava? Mas Lexi lhe contou. Ela tinha cabelo loiro. E também. Aconteceu em setembro? O bebê nasceu no mês de outono, a idosa se esforçou para dizer a data exata. Mas... é o meu aniversário. Meg ofegou e cobriu a boca com a palma da mão. Mas mamãe... ela nunca me contou. Eu só sabia. Eu nasci prematuramente. É por isso. É por isso que ela não gosta tanto de se lembrar daquela época. Meg, Eddie estendeu a mão e fechou os dedos ao redor do pulso dela, quase dolorosamente. Então esse não é o fim da história. Como? Por quê? O que mais eu preciso saber? Meg exalou pesadamente. Era tão estranho. Ela se sentia como se estivesse à beira de um precipício sobre o qual uma ponte fina, efêmera, quase foi colocada. E ela tinha que atravessá-la.
Mas era quase certo que ele corria o risco de cair. Mas ele tinha que continuar andando. Lexi. Fazia anos que não nos víamos. Cartas. Bem, eu mandava 1 ou 2 cartas por ano. Feliz Ano Novo e meu aniversário, dizia Eddie. Então, normalmente, de forma educada, nada pessoal. E então, vejam só. Hoje ele veio. Ele apareceu pessoalmente, depois de todos esses anos. Ele disse que não podia mais ficar calado. Disse que mentiu para mim, que mentiu para todo mundo. Mas agora ele não pode mais se calar. E qual foi a mentira? Meg perguntou com uma voz incolor, olhando de volta para a mulher idosa. Ela estava sentada com os dedos entrelaçados e olhando diretamente nos olhos da garota. Lexi! Exclamou Eddie, levantando-se abruptamente da mesa. Bem, o que está fazendo? É isso mesmo, sempre fui sua amiga e continuo sendo. É que... Acabou. Não aguento mais. Vamos, me conte. E eu? Ei, ele acenou com a mão. Não consigo ouvir uma segunda vez. Com licença, vou me sentar na varanda, está bem? E com essas palavras, o velho saiu correndo da casa. O velho relógio de parede fazia um tic-tac silencioso. Em algum lugar dentro de si, Meg se contorcia com um desejo irresistível de seguir o exemplo de Eddie e fugir. Para sempre. Era como se sua intuição estivesse gritando para ela, não, você não precisa saber o que aquela velha de preto vai dizer. E sua mente estava lhe dizendo que seria uma bobagem, apenas uma bobagem, porque, bem... Veja. Aquela velha é louca, dá para ver. Mas só. Em algum outro nível, desconhecido e profundo, Meg percebeu que o que quer que ela estivesse prestes a ouvir seria a verdade. E então a velha mulher de preto falou. Então, segurando a mão de Peg, que estava se desvanecendo, Lexi, sem saber, descobriu seu segredo. Descobriu-se que, antes que a ajuda chegasse, Peg havia tomado uma decisão. Não foi fácil, mas, segundo ela, era a decisão certa para ela. O fato é que, mesmo antes do acidente, enquanto dirigia e conversava casualmente com um companheiro de viagem, Peg foi subitamente tomada por uma pontada de inveja branca. Ela pensou que aquela jovem certamente seria uma mãe maravilhosa. E seu marido parecia ser um bom homem. O bebê de Ellen nasceu morto. O bebê de Peg era quase inaudível, mas a criança estava viva. E então, em alguns momentos, quando o som de carros ao longe, que era ajuda em seu caminho, Peg decidiu-se. Leve-a. Leve minha filha, sussurrou ela, estendendo a mão para Ellen. Os olhos de Ellen se arregalaram, ela ainda não havia se recuperado do choque, sua mente ainda não havia internalizado totalmente a terrível verdade sobre a perda de seu bebê. Mas ela ouviu. E ouviu. Peg, ofegante, apenas com a força de vontade de manter a consciência, disse que seu sogro, um homem terrível e cruel, que a criança que ela daria à luz não seria amada, que seria criada por babás, e que depois bem provavelmente se casaria novamente talvez. Ah, talvez essa mulher se tornasse uma madrasta cruel para a criança, não uma mãe. Você é boa, sussurrou Peg, tossindo com força. Por favor, leve-a embora. Deixe-a. Deixe que ela seja sua filha. Ninguém vai notar a mudança. Crie-a como se fosse sua. Ela já é sua. A dor angustiante de perder sua filha se misturou na mente de Ellen com a simpatia por esse conhecido casual. Mas foi decisivo o momento em que a criança caiu em seus braços, vinda dos braços enfraquecidos de sua mãe verdadeira. Tão fraca, tão pequena. Ela abriu os olhos, tão transparentes, como fragmentos do céu de inverno. E deu um grito fraco. E então, Ellen, ela chorou e acenou com a cabeça. Qual é o nome dela? Perguntou ela. Como devo chamá-la? Meg. Peg exalou e desmaiou. Quando perceberam, a ajuda estava correndo em volta da máquina,
as pessoas estavam falando sobre como abrir as portas com segurança e tirar as vítimas de lá. Mas Peg não queria, ela não podia ir para o outro lado sem revelar essa verdade para a pessoa em quem mais confiava no mundo, e Lexi. Ela disse que tinha de haver alguém que soubesse. Para o caso de... Caso esse conhecimento pudesse ser útil para Meg algum dia. Mas ela fez Lexi jurar que não contaria a ninguém, a menos que fosse absolutamente necessário. E Lexi. Como isso era difícil para ela. Presa por esse juramento e, ao mesmo tempo, por obrigações para com a família a qual servirá durante toda a vida, ela não sabia o que pensar ou o que fazer. Por isso, decidiu ir embora. Pareceu-lhe que isso traria a paz ao seu coração. Isso pouparia de pensamentos ansiosos sobre se ele estava certo em manter o segredo. E os anos passaram voando. Lexi manteve sua palavra. E então? Ela explicou da seguinte forma: ultimamente, pesadelos começaram a lhe visitar. E parecia que estava chegando o momento em que a verdade seria revelada. Lexi tinha pouco ou nenhum contato com a família de Grace. Portanto, ela mal sabia o que estava acontecendo com eles. Mas agora, há apenas 3 meses, chegou a notícia que confirmou seus estranhos sonhos e premonições. Era hora de agir. Alex Grace já havia falecido há muito tempo. Seu filho, Ben, havia se casado mais 2 vezes e cada união terminou em um escândalo e infidelidade por parte das esposas. E Ben também tinha problemas de saúde. Não era totalmente ruim, mas os médicos aconselharam cautela, e o advogado da família disse diretamente que, com um coração como aquele, era melhor fazer um testamento com antecedência. Mas para quem? Não havia herdeiros. Assim, Ben decidiu que, para simplificar as coisas, transferiria seus bens, a maioria deles, incluindo o controle acionário de várias empresas, para uma pessoa. Seu nome era Taylor e ele havia sido seu fiel assistente por mais de 5 anos. Ben planejava gastar o restante em caridade. É isso aí, garota. Lexi terminou sua história com um suspiro. Meg ficou sentada ali, insensível e mal consciente de si mesma no espaço e na realidade. Ela tinha pensamentos demais. E, ao mesmo tempo, parecia que em sua cabeça, em seu coração, um estranho vazio estava se instalando. Meg, você está bem? Eddie, que já havia retornado à casa no final da história, chamou-a suavemente. Eu disse a ela para não ter pressa, mas ela estava com pressa? Provavelmente porque ela estava procurando por você e pela filha da Ellen há tanto tempo que ficou com medo de não encontrá-los, então ficou nervosa e se apressou. Desculpe-me, você jogou fora rapidamente? A garota respondeu com uma voz incolor e olhou para Eddie de tal forma que ele estremeceu. Você. Ela. Meg se esforçou para falar, com a histeria a sufocando. Ela se levantou. Ela estendeu a mão e apontou o dedo para a mulher idosa, que, como se suas baterias tivessem acabado, as que ela havia usado em sua história, havia se encolhido em si mesma e estava mexendo em silêncio com suas contas. Você foi minha vida inteira. Minha mãe. Não sou parente dela, sou. Não. Você não é. Não acredito nisso. Eu também não acreditei, suspirou Eddie. É que Lexi não tem o hábito de mentir e ela é. Ela é louca. Meg gritou. Não. Eu não acredito nisso. Nada disso é verdade. Exceto pelo fato de que, a cada negação que ela fazia, uma dura percepção crescia dentro dela, uma percepção instintiva de que isso. Tudo isso poderia ser verdade. Sem provas. Simplesmente é. É um fato. Como o fato de que o sol brilha durante o dia, exceto em uma noite polar. Meg. Me desculpe. Eu nem chegaria perto de você com tudo isso, acredita? Eddie bateu com o punho abatido contra o peito. Mas ela fez isso, não fez? Não fugiu? Bem, o que mais havia para fazer, hein? Você é um tolo, eu sei. Eu menti, sem pensar que você trabalha na nossa biblioteca. Não.
Por quê? Por que você me contou tudo isso? A percepção de um novo significado me atingiu como uma tempestade. Ah! Meg exclamou. O que ele acha que eu quero uma herança? Que eu preciso de dinheiro? Bem, tossiu Eddie. Alexi me disse que estava velha. Que eu tinha medo de morrer com ela. E sobre o dinheiro, sim. Qual é o problema, Meg? O dinheiro também significa algo, porque você nasce com ele. Grace, ele é um homem rico. Eu tive uma mamãe e um papai. De verdade. Meus próprios. Não quero mais ninguém. Meg respirou convulsivamente, mordendo o lábio dolorosamente. E eu não quero dinheiro. E não quero. Não. Não quero ouvir mais nada. E ela saiu correndo da casa. A porta do palheiro se fechou, depois a porta da frente, um momento depois, a porta dos pedestres. Eddie balançou a cabeça. O que vamos fazer, Lexi, querida? Onde vou colocá-la? Talvez você possa sussurrar um endereço, um número de telefone de seus parentes, para que eles possam lhe dar uma carona. Mas a idosa não respondeu. Sorrindo, ela olhou as contas e pensou em seu próprio. Batidas insistentes na porta acordaram Meg. A garota torceu o pescoço e fez uma careta enquanto se deitava no sofá por um momento e cochilava até de manhã. Ou melhor, até de manhã, o relógio estava marcando um quarto de hora. Ela nunca havia dormido tanto. Seu nariz estava entupido, ela havia chorado, e seus olhos estavam inchados. Meg, você está em casa? A voz insistente de Vivian agora podia ser ouvida do outro lado da janela e Meg, puxando as cortinas de tule para trás, apressou-se em abri-la. Por que você não foi trabalhar? Vivian se interrompeu, percebendo pela expressão no rosto de sua jovem amiga que ela não estava bem. Qual é o problema com você? Ela fez a pergunta lógica. Meg deu de ombros e bufou ruidosamente. Preciso ir ao banheiro com urgência. Já estou indo. Sim, Vivian bufou. Abra a porta e vamos cuidar disso juntas. Dando de ombros novamente, Meg a deixou passar. De alguma forma, eu me senti tão indiferente a tudo isso. Quem a havia insultado? Coca estava brincando de novo. Oh, ela vai voar para as bardanas, eu vou chutá-la. Resmungou Vivian, seguindo os passos de Meg. Vamos, conte-me o que aconteceu. Ou é pessoal? Pessoal. Meg gorgolejou debaixo da torneira de água fria. Estou bem, de verdade. Só estou cansada. Vivian estava prestes a dizer que a conhecia muito bem para acreditar nela, mas houve outra batida na porta. Meg. Me ajude. Problemas. A voz de Eddie soou alarmada. Ok, Vivian apertou os olhos e foi abrir a porta. Que tipo de dia seria esse? Que outras surpresas ele traria? Lexi está desaparecida. Eddie buzinou como uma coruja assustada. Sequestrada. Ok, disse Vivian. Quem é Lexi, e desde quando as pessoas são sequestradas em Nova York? Ou você comprou uma cabra nova e a chamou assim? Bem, não invejo a que entrou em seu rebanho. Meg estava muito brava. Magoada. Chocada com o que havia sido dito a ela. Mas, em primeiro lugar, a culpa não era de Eddie e ele não havia começado. E, em segundo lugar, a negatividade diminuiu quando ela percebeu que a idosa desamparada e não muito bem consigo mesma estava em apuros. Mesmo que ainda não esteja claro, em que tipo de problema. Quem a sequestrou? Quem a sequestrou? O que aconteceu? Meg secou o rosto com uma toalha, sentou Eddie em um banco e deu ao idoso um copo de água. Eu não sei. Ele veio. Em um carro preto. Ele disse. Oh, eu não posso, meu coração. Viviane, por favor, me dê o kit de primeiros socorros. No armário,
prateleira de cima à esquerda. Meg perguntou. Quem é Lexi e o que está acontecendo aqui? Perguntou ela, entregando-lhe o que precisava. Eddie, depois de tomar as gotas curativas, finalmente recuperou o fôlego e começou a falar. Ela não tinha conseguido perguntar a Lexi sobre sua família naquela noite e decidiu deixar isso para amanhã. De manhã, como era seu costume, planejou tomar o café da manhã ao ar livre. Ele levou Lexi para fora também, sentou-a à mesa, serviu chá. Fui pegar alguns ovos, e assim que saí com a frigideira, vi um cara de preto colocando-a em um carro preto. Ela estava agitando as mãos, gritando alguma coisa, e ele agarrou e a puxou para dentro. Bem, eu fui em direção a ele. Deixei cair o pano e a luva de forno. Joguei a frigideira nele, dizendo, e não toque na velhinha. E ele disse, e não se meta nisso, meu velho, não é da sua conta. Eu cuidarei dela como Taylor disse. E foi isso. Ed olhou para suas mãos trêmulas, as queimaduras da frigideira nos dedos da mão direita. E ainda havia o Tommy. O que o cachorro do vizinho tem a ver com isso? Vanessa apertou os olhos. E mais uma vez, quem é Lexi? O Tommy comeu os ovos, explicou Eddie em tom sombrio. Meg, que havia encontrado rapidamente a pomada para queimaduras no armário de remédios, já estava colocando um curativo no braço do idoso. Gostaria que Lexi tivesse provado meus ovos mexidos. Deliciosos! Com cebolas vermelhas e páprica. A propósito, não tomei café da manhã hoje, nem mesmo café, disse Vivian pensativamente, mas para si mesma. Eu estava pensando em fazer uma dieta. Ufa, me privei das alegrias gastronômicas da vida para nada. Com esse tipo de negócio, com vocês vão ficar sem comer. Lexi, este é um velho amigo de Eddie. Uma boa amiga, disse Meg. Ela apareceu na cidade ontem e... Então ela me encontrou. Vivian, não fique aí parada, está bem? Tome, faça um chá para você. Eu tenho um pouco de repolho recheado que sobrou da refeição de ontem à noite. Aqui, pegue e coma. Vovô Eddie? Acalme-se, está tudo bem. Vamos pensar juntos. Talvez os parentes de Lexi tenham vindo procurá-la? Eddie cantarolou, mordeu os lábios, olhou para o teto por um momento, como se as respostas pudessem ser dadas ali. Não, ela havia dito a eles que tinha ido para um sanatório. Ela sabia mentir quando era preciso. Mas... Ah, eu me lembro. Eddie exclamou tão alto que Vivian, que na verdade tinha ido comer o repolho recheado, quase deixou cair o prato. Taylor. Ele é o herdeiro do bem. Mas como? Como ele? Por que ele fez isso? Acho que ninguém nunca vai me explicar o que está acontecendo aqui, reclamou Vivian com tristeza. Meg suspirou, e se ela esperava se afastar de tudo isso esta noite, fazer uma pausa, estava enganada. Vamos para a mesa, convidou Eddie. Você também não tomou café da manhã. Vamos conversar durante o café da manhã, está bem? E eu contarei as coisas como elas são. Ela sorriu tristemente para Vivian. Vivian ouviu toda a história com muita atenção. Mas isso não a impediu de limpar seu prato com a mesma diligência de antes e enchê-lo novamente. Oh, Meg. A amiga mais velha estava à beira das lágrimas. Saber uma coisa dessas. Como pode ser? Todos têm certeza. A menos que Lexi tenha um colapso mental, com certeza, Meg assentiu. Mas isso não muda nada para mim. Eu só tenho uma mãe. E só tenho um pai. E não quero nada. Não vou brigar pela herança. É isso mesmo, concordou Vivian. Mas mesmo assim... Seu pai. Bem, é seu próprio pai. De sangue. E ele? Acho que é injusto e cruel. Ficar aqui e não dizer nada. Apoiar a mentira da Lexi, mesmo que no começo tenha sido para o melhor. Embora,
Vivian bateu com a palma da mão na mesa, indignada. Não podemos ter certeza de como as coisas teriam acontecido se você tivesse ficado com a família da Grace, não é? Talvez o vovô tivesse adorado a neta e o Ben tivesse sido um pai maravilhoso. Então, acho que é só uma questão de lidar com tudo isso. E ajudar Alexi, é claro. E como vamos fazer isso? Meg acenou com as mãos. Eu não posso. Sim, você pode. Vivian interrompeu. Sim, você pode e deve. Tire uma folga do trabalho, agora. É uma emergência familiar. Vou falar com nosso superintendente agora mesmo. E, a propósito, eu vou com você. Devo começar minhas férias amanhã. Então, o máximo possível, enquanto tudo ainda está indo bem. E quanto a mim? Perguntou o vovô Eddie, ressentido. Lexi é minha amiga. Ninguém discute isso, assentiu Vivian. Mas acho que 3 de nós indo à cidade por causa dela é um pouco demais, além disso, sem ofensa, mas sua idade. E as cabras? Você se recusou a ir ao hospital, porque não tem com quem deixar os animais. Então, eu vou com a Meg e comigo. Conte-nos tudo o que sabe novamente, está bem? Direções, onde encontrar Taylor, acho que podemos encontrá-los na internet, disse Vivian com um grande sorriso, sacando um smartphone novinho em folha em um estojo rosa glamouroso e abrindo um navegador. Meg se sentiu como uma garotinha que tivesse sido levada por um redemoinho, erguida no céu e arrastada para algum lugar. Os eventos estavam acontecendo rapidamente. 1. Escrever uma declaração para o diretor da biblioteca. 2. Reunir um mínimo de coisas em uma mala de viagem. 3. Mais uma vez, nós 3 discutimos um plano de ação. 4. Desligar todos os aparelhos da casa, fechar a porta e as janelas. 5. Ela e Viviane já estão no ônibus para a cidade. Meg ficou nervosa e estava prestes a correr, mas Viviane agarrou seu braço bem a tempo. O que você está fazendo, tendo um ataque de pânico? Perguntou ela seriamente à amiga. Vamos, respire. Inspire e expire, com calma, inspire e expire? Não, Meg gritou, abaixando a cabeça. Ela sentiu isso desde o início, desde o momento em que chegaram à cidade, os olhares curiosos, solidários e até mesmo desagradáveis das pessoas ao seu redor. Mas, na aldeia, ela havia se acostumado tanto com a má atitude geral que, de alguma forma, não prestou atenção. Mas agora, quando estavam em frente a uma reluzente torre de vidro e concreto, um centro de negócios, com muitos andares ocupados pelos escritórios da corporação de propriedade do Sr. Grais, ela subitamente teve uma percepção furiosa e dolorosa, e havia algo assim em seu rosto. Uma vontade de pânico de cancelar tudo. Ou pelo menos adiá-la. Eu deveria ter usado maquiagem, Meg bufou. Teria sido menos perceptível. Você é alérgica à maquiagem, lembra? Disse Vivian com severidade. Oh, bem, que tipo de idiota é você? Ninguém está olhando para você. Isso não é verdade. Todo mundo está olhando. Porque as pessoas têm olhos. Então, elas olham ao redor. E se alguém pensa algo ruim? E você é linda e inteligente. Você acha mesmo que seu pai vai avaliá-la como no concurso de beleza Miss Mundo, em vez de ficar feliz porque a filha dele vive? Só se sua filha ficar feia de repente. Meg sussurrou. Talvez amanhã façamos melhor. Ah, sorriu Vivian. Já gastamos tanto em um quarto para amanhã que chega a ser assustador. De jeito nenhum. E, além disso, estamos aqui pela Lexi também. Para que você a quer? Não seja tão tímido, vamos lá, anime-se, levante a cabeça, não se curve e sorria. Vamos lá. E Vivian, segurando firmemente a mão de Meg, caminhou em direção à porta giratória do centro de negócios, que estava limpíssima e reluzente. Ela perguntou à moça da recepção no andar de baixo, e em que andar? E entrou no elevador, que subiu rápida e facilmente.
As portas se abriram. Você já fez o check-in? Perguntou outra moça na recepção, mas agora no escritório do escritório de advocacia Graz, enquanto olhava para o computador. Não, respondeu Vivian de forma importante. Estamos aqui para ver Taylor. Mas temos um caso muito importante. Sinto muito, mas Taylor só recebe compromissos ou funcionários de alto nível da empresa, disse ela com polidez estoica. Vivian não estava acostumada a desistir. Diga a ele que estamos aqui. Diga a ele que estamos aqui pela Lexi. Ele saberá do que estamos falando. A garota franziu a testa, obviamente se perguntando se era hora de chamar a segurança. Ela apontou o dedo para o computador. Depois suspirou e assentiu com relutância. Não, veja isso, sibilou Vivian para uma Meg abafada e envergonhada. Não me ofereceram um assento, nem chá, nem café. Além disso, como se chama? Corporação, todo tipo de sociedade de elite. Este lugar claramente precisa trabalhar com a equipe. A garota voltou um minuto depois, surpresa e envergonhada. Peço desculpas, o Taylor vai recebê-la em seu escritório. Ela acenou com a mão. Ela foi direto para o corredor e saiu. Era a primeira vez que isso acontecia com Meg. Ela entrou no escritório com a sensação de que ela e Vivian teriam uma conversa difícil, e elas precisavam descobrir por que Lexi havia sido levada embora tão sem cerimônia, tão rudemente, o pior de tudo, precisavam fazer uma declaração. E Meg ainda tinha sérias dúvidas sobre a necessidade da última. Mas quando ela entrou no escritório, foi como se todos aqueles problemas, como se eles tivessem se dissolvido no ar. Por que ela? De repente, ela se afogou nos olhos do homem do outro lado do corredor. Deve ter durado alguns momentos na realidade, mas para ela durou muitas vezes mais. Taylor era um majestoso homem de cabelos escuros de 35 anos, com uma figura correta, como se tivesse sido esculpido por um antigo mestre grego. E seus olhos tinham a cor profunda de um mar tempestuoso, no qual os calmos tons de índigo da melancolia ainda não haviam se desvanecido. O homem usava um terno azul escuro, combinando com a cor de seus olhos, e uma camisa quase branca, mas sem gravata. Meg? Ele se dirigiu a ela com uma voz forte e aveludada, mas Meg estava entorpecida e apenas assentiu. Taylor? Vivian, que quase havia empurrado a amiga por trás, como se Taylor fosse atacá-la e mordê-la, respondeu por ela. Obrigada pelo seu tempo. Você tem alguma ideia do motivo de estarmos aqui? Em parte, talvez, ela respondeu evasivamente, seu olhar mudando de Meg para Vivian pela primeira vez. Perfurante. Penetrante. Sensível. Mas sem uma sombra de agressividade. Lamento que tenhamos nos conhecido nessas circunstâncias. Quando foi que você sequestrou um homem? Meg deixou escapar, embora não tivesse a intenção de ser rude. O coração do avô Didi quase saltou de seu peito. Lexi é a coisa mais próxima dele desde sua falecida esposa. Peço perdão, ele franziu a testa, mas um sorriso sardônico surgiu em seus lábios. Edi, esse é o velho com quem encontramos Lexi? Receio que meu homem tenha agido de forma um pouco rude. Peço desculpas. Mas, acredite, a pressa foi apenas por preocupação com o estado de espírito de Lexi. Veja, ela apareceu de repente. E depois desapareceu. Meg e Vivian se entreolharam. Ed não havia mencionado que Lexi aparentemente havia falado com Gorn ou com qualquer outra pessoa de sua comitiva antes dele. Sentem-se, por favor. Taylor fez um gesto para as elegantes cadeiras em frente à sua mesa. Vivian se acomodou em uma delas. Café, chá? Sugeriu o proprietário. Não. Nós só queremos conversar. Respondeu Vivian, lançando um olhar para sua amiga mais jovem, e não diga nada ainda. Então, acho que devo começar esclarecendo um pouco as coisas. Taylor acenou com a mão no ar, a situação e explicar o que eu sei? Sim, por favor. Disse Meg,
observando para si mesma que, durante todo esse tempo, o que era estranho, ela não havia notado nada nos olhos de Taylor que, de alguma forma, sugerisse que ele havia notado, e a mancha no rosto. E isso era estranho. Por que as pessoas? Ela estava acostumada a isso. Ela estava acostumada a isso. E apenas essa falta de atenção específica teve um efeito estranho em Meg. Era como se 1000 agulhas a tivessem tocado sem peso e, ao mesmo tempo, como a asa de uma borboleta. Taylor falou. Acontece que Lexi, embora tenha abandonado a família Grace, querendo cortar todos os laços, não foi esquecida ao longo dos anos. Andy, e mais tarde Ben, enviavam-lhe regularmente presentes de Natal, coisas escassas, iguarias e dinheiro. Eles ligavam para ela para saber se ela precisava de alguma coisa, se podiam fazer algo para ajudar as pessoas com quem ela vivia agora. Mas Lexi se recusava obstinadamente. Com o passar do tempo, ficou claro que algo estava errado com ela. Sua família distante confirmou suas suspeitas. Lexi estava lentamente começando a perder a cabeça, pura e simplesmente. Mas o que Ben poderia fazer a respeito? Ela era uma das loucas quietas, que passava a maior parte do tempo em silêncio em casa ou no quintal, e é por isso que ninguém nunca havia admitido em nenhuma clínica para tratamento. E então, outro dia, aconteceu. Era incompreensível, como Lexi, em sua condição, poderia ter vindo sozinha de tão longe. Mas ela veio. E foi para seu antigo endereço, a mansão dos Grace. Ben ficou feliz em ver sua babá idosa, mas ele ficou chocado com o que ela lhe contou. Ele não queria acreditar em uma palavra sequer. Mas acreditou. Ben Grace teve oportunidade suficiente para começar a procurar informações imediatamente. Ele havia descoberto que a filha do companheiro de viagem morava no vilarejo e Ben estava indo conversar com Meg sobre tudo. E não apenas conversar. Eu queria pedir o consentimento dela para o teste genético, disse Taylor, com ar de culpa. Você percebe que acreditar na palavra de alguém que não está bem da cabeça. Bem, confirmar essa história pode ter sérias repercussões. Disse Vivian, e acrescentou indelicadamente. Concordamos. E então você perceberá que a Meg pode reivindicar a propriedade do pai dela, não você. Vivian! Exclamou Meg, com os olhos vermelhos de vergonha. Desculpe-me, ela se virou para Taylor. Eu não estava pensando no dinheiro. Porque ela é uma garota boba e ingênua, às vezes em alguns lugares. Vivian interveio novamente. Um órfão, qualquer um pode se ofende, a propósito. Quem está lhe fazendo mal? Taylor perguntou severamente e olhou para Meg com tanta força que ela sentiu suas orelhas queimarem e quis cair no chão. Ninguém. Eu estou bem. Vivian, pare com isso, por favor. Depois da mamãe, que foi quando ela morreu, eu sou a única que tem alguma coisa, e o resto deles, e Vivian acenou com a mão. Em geral, eu vejo experiência. E quando, posso perguntar, a criança vai conhecer o pai? Ou você não vai deixá-la conhecer o pai sem a sua experiência? Vamos deixar uma coisa clara, Taylor acrescentou metal à sua voz, e Meg até agradeceu por isso, pois ela mesma não conseguiu acalmar a amiga, que, em suas compreensíveis aspirações, no geral, protetoras e protetoras, se desfez completamente. Como você mesma apareceu aqui, os planos, é claro, mudam, e estou preparada para informar Ben de sua visita imediatamente. Quanto a Lexi, ela se foi. Quero dizer, ela disse que queria dar uma volta em uma rua que conhecia e, naturalmente. Você tem que admitir que não poderíamos prendê-la, não é? Especialmente porque ela parecia ser bastante adequada naquele momento. Demoramos um pouco para encontrá-la. Ben estava muito preocupado. Enviei um homem para trazer Lexi quando o detetive disse onde ela poderia estar, supostamente. E, mais uma vez, peço desculpas pelo comportamento rude de minha equipe, isso não acontecerá novamente. Então, e suspirando, Taylor tamborilou os dedos nos braços de sua cadeira executiva de grandes dimensões.
Posso continuar? E ela continuou. E Vivian, para alívio de Meg, ficou em silêncio no momento. Taylor disse que Lexi estava agora na mansão de Ben, que ele tinha um psiquiatra particular muito bom para ela, que determinaria qual era sua condição no momento e se Lexi não deveria, para seu próprio bem, ser enviada para uma clínica particular por um tempo. E então Taylor disse que os assuntos de negócios poderiam esperar, mas o fato de Meg estar aqui. Eu gostaria de informar o Ben. O que, agora mesmo? Meg gritou. Sim, Taylor assentiu. Só um momento, disse Vivian novamente. Vivian voltou a falar. Quero dizer, como isso funciona? Você quer que minha Meg apareça diante disso? Bem, como e quem? Desculpe. Uma suspeita e talvez não uma filha? E então você vai ver os resultados dos testes. Não, deixe-me falar. A mulher acenou com a mão firmemente diante da tentativa de Meg de impedi-la. Mudei de ideia, não há necessidade de apressar essa reunião. É melhor irmos logo com isso. Com que rapidez esses testes são feitos? Basicamente, você pode ter os resultados em um dia, disse Taylor depois de pensar um pouco. Então vamos esperar um dia, até mais tarde. Encontraremos um lugar para ficar aqui. E depois, quando tudo estiver confirmado. Se for confirmado, pedirei que você considere a possibilidade, disse Taylor, estreitando os olhos. Não quero ser ofensivo, mas acho que você deveria saber disso. Assentiu Vivian. Nós sabemos disso. Existem canalhas, a vida é assim. Então, esperamos. Mas então, ela se levantou para sair e apertou os olhos ao fazer isso, assim como Taylor. Faremos um bom negócio, não é mesmo? Sem dúvida, Taylor respondeu com um sorriso educado. Finalmente, eles se despediram e saíram. E que longo dia pareceu para Meg, e o dia seguinte foi ainda mais longo. Vivian, como se estivesse sentindo seu estado, não falou sobre assuntos sérios, e em vez disso, falou sobre tudo. Ela levou Meg para passear no parque, o tempo estava maravilhoso. E, é claro, elas ligaram para o avô de Eddie e lhe garantiram que Lexi estava bem. E então? Vamos fazer as malas. Vivian disse a Meg quando terminou de falar com Taylor. Ela vai nos buscar e... Vamos conhecer seu pai. Então, e sentindo-se fraca dos joelhos, Meg sentou-se na beirada da cama do quarto. Os resultados do teste genético. Eles estão confirmados? Que eu sou sua filha? Sim, disse Vivian. Ótimo, Meg acenou com a cabeça. Eu já volto. Só um minuto, só um minuto. E ela entrou no banheiro. Vivian podia ouvir o que estava acontecendo lá dentro, e Meg estava chorando. Mas ela não a incomodou, percebendo que aquilo era natural e, de certa forma, até normal. Afinal de contas, Meg acabará de receber a confirmação de que sua amada mãe e seu amado pai, ao que parecia, não eram seus no mesmo sentido. Ela, é claro, tinha certeza disso, ela não teria mudado sua atitude em relação a eles para pior. Ainda assim, foi um choque tanto. Mais ou menos meia hora se passou e Meg saiu. Lavada. Não estava tremendo. Dava para ver que ela estava se recompondo. Estou pronta, disse ela. Eles ficaram em silêncio no caminho. E todos, como ficou claro, estavam cuidando de seus próprios negócios. Meg mal notou que a casa para a qual tinha dirigido era uma mansão suburbana inteira cercada por um belo jardim. Taylor estava no banco do motorista e abriu galantemente as portas na frente das mulheres. Vivian apenas soltou uma risada. Meg aceitou distraidamente a mão que lhe foi oferecida. Ela subiu as escadas e entrou no saguão de mármore, que, em termos de área útil, seria um quarto modesto. Meg ficou paralisada. Pois aqui elas encontraram um homem. Ele parecia ainda mais velho do que sua idade madura, mas nele, embora estivesse parado,
havia uma força oculta e uma necessidade de viver impetuosamente. Ele dava a impressão de ser um mestre da vida. Mas neste momento, ele estava confuso. Eu sou, disse ele, acho que eu mesmo deveria ter vindo. Ou como? Não sei, ele passou a mão nervosamente sobre a cabeça cinza e careca. Eu me sinto como se. Isso é um sonho. Mas você é real, não é? Ele gaguejou, como se a próxima palavra estivesse presa em sua garganta. Sim, respondeu Meg. Não é um sonho. E eu também não sou. Confesso que não sei o que fazer. O que dizer? Como agir neste momento? Ele assentiu com a cabeça e suspirou. Meg sorriu com os cantos da boca. Mas eu sei. Vivian quebrou o clima de nervosismo lânguido como se uma taça de cristal tivesse sido quebrada com um tilintar. É costume que os convidados sejam convidados a se sentar para tomar chá. É isso mesmo, sorriu Ben, recuperando o bom senso. Vamos para a sala de visitas. Em 5 minutos, a empregada trouxe uma bandeja de chá, mas a mesa com tudo, de canapés a bolos em miniatura, já estava posta. E a conversa fluiu. Afinal, Meg achou que estava sonhando. Por quê? Como isso era possível? Na verdade, quando ela percebeu que não poderia sair dessa história e voltar ao curso normal de sua vida, ela esperava alguns obstáculos. E, mais tarde, Vivian lhe disse que ela também estava esperando coisas ruins. Por exemplo, se lhe dissessem que Lexi tinha perdido a cabeça e tinha sido internada em um manicômio. Ou que Taylor e Ben se recusariam a acreditar na história e diriam que era uma mentira descarada para conseguir o dinheiro e expulsá-los pela porta. E eu nem conseguia acreditar, eu simplesmente não conseguia acreditar que a vida pudesse ser tão simples. Tão simples assim? Ben perguntou e ficou triste, pensativo, quando Meg, em uma das conversas seguintes, em um dos dias seguintes, revelou seus pensamentos dessa forma. Não é justo? Pelo contrário. É tudo. É muito complicado. Mas... E por que deveria ser ainda mais complicado agora? Por quê? Bem, Meg encolheu os ombros. É que está demorando um pouco para eu me acostumar a ter um pai. De novo. Oh, eu não quis dizer. Você não disse nada disso, Ben sorriu. E saiba que eu não quero tentar substituir o pai que você teve, substituí-lo, não. Você cresceu com outras pessoas. Você já está. Você nunca será pequena, mas eu ainda quero que você seja minha filha, entende? Sim, Meg assentiu. E você? Não fique brava. Lexi. É por causa dela. Não vou mentir, Ben olhou para ela. Zangado era uma palavra leve para descrevê-lo. Mas eu não a toquei, é claro. Uma mulher, e ainda por cima uma mulher idosa. E ainda por cima. Já faz tanto tempo. Acho que ela já está pensando 2 vezes sobre a decisão que tomou naquela época, Receio que a Lexi tenha sido muito afetada por isso. É muita coisa para carregar por anos. A propósito, alguns dias depois, Meg se mudou para a casa de Ben. Ele disse que não podia deixar a filha morar em um hotel quando ela tinha sua própria casa. Vivian, a propósito, também foi convidada, porque Meg lhe disse que ela era sua melhor amiga. Você advertiu Meg. Não seja tímida. Se a vida lhe dá isso, se seu pai se tornou assim, aproveite o melhor. Afinal de contas, você tem direito. A questão era que Ben havia sugerido uma vez a Meg que ela fosse às compras. Não que ele estivesse criticando o modo de vestir da filha, mas ele disse que queria compensar todos os anos em que ficou sem presentes, então deu a Meg um de seus cartões, que ela poderia usar para comprar o que quisesse. Eu realmente não preciso de nada, diz Meg. E Meg também ficou muito emocionada com o fato de seu pai nunca ter dito nada sobre a mancha em seu rosto.
Como se ela estivesse perfeitamente bem. E ela tinha medo de que ele não quisesse ter uma filha feia. E, é claro, hoje em dia também era necessário falar de negócios. Ben estava dizendo que agora Maggie tinha de se mudar para a cidade. E Vivian estava do lado dele. E se eu não quiser? Era a primeira vez que Maggie se mostrava tão abertamente indignada. Talvez eu goste de morar na antiga casa da minha mãe e da minha mãe, é aconchegante. Talvez eu queira trabalhar na biblioteca. Talvez eu queira ficar na vila. Eu não a forçaria, nem mesmo a convenceria muito. Ben sorriu, pegando a mão dela gentilmente. Tudo o que estou dizendo é que agora sua vida pode mudar muito. E estou pedindo que pense cuidadosamente sobre essas novas possibilidades. Outra suposição ruim não se concretizou. Descobriu-se que Taylor não estava nem um pouco furioso por não ser o único que ficaria com a empresa. No entanto, Maggie foi particularmente inflexível nesse ponto e disse imediatamente: não, ela não era formada, portanto, não havia como entregar a empresa a ela. Ben respondeu que nem sequer havia considerado essa opção. Porque ela realmente não tinha nenhuma formação ou experiência. Porque Taylor, ela está com ele há mais de um ano e pretende garantir um futuro brilhante para ele. Mas Ben anunciou sua decisão. Ele pretende atualizar gradualmente sua filha e, naturalmente, também obterá o controle acionário no devido tempo. E Taylor, que também terá uma grande participação, sempre estará lá para ajudar. Não quero nem pensar em perder você, pai! Exclamou Maggie em um determinado momento. Quero dizer, acabamos de nos conhecer. Foi assim que ela o chamou de pai pela primeira vez. E isso aconteceu quando eles estavam sozinhos. Ben assentiu e sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. Eu também não quero pensar nisso, filha. Você tem razão, não vamos falar sobre isso, eu ainda não sou um homem velho. E Maggie se recusou a deixar a cidade tão abruptamente. Ela disse que precisava de tempo para pensar em tudo. Para descobrir o que fazer com a casa da mamãe. Para deixar seu trabalho em paz. Ben concordou com relutância. E Maggie e Vivian voltaram. Maggie examinou lentamente suas coisas, decidindo o que levar da casa. Não havia necessidade de vendê-la e ela decidiu que a deixaria fechada. Ela escreveu uma carta de demissão de livre e espontânea vontade. E Maggie não compartilhou com ninguém a história que havia acontecido com ela. Por isso, ela ficou bastante surpresa quando Nick a abordou um dia. Era fim de tarde, a garota estava voltando do prado, tinha ido assistir ao pôr do sol sobre o rio. Olá, disse Nick e caminhou ao lado dela, cambaleando, ele claramente não estava sóbrio. Então você foi para a cidade, acrescentou. Maggie deu de ombros. Dizem que você tem um pai de verdade. Um pai rico. Quem disse? Maggie parou abruptamente, ela havia dito a Vivian para não dizer nada a ninguém. Bem, Nick se esticou e disse, já ouvi essa história sobre mulheres. Entendo, ele acrescentou com um sorriso desagradável. Sua mãe não pôde evitar, então, naquela época? Ela era fraca, pelo visto, então. Ela decidiu ter um caso com um homem rico. Bem, está claro. Mulheres assim. Não se atreva. Maggie estava engasgando de indignação. Você não sabe o que está dizendo. Cale-se. Vamos lá, disse Nick. Por que está ficando tão irritada? A verdade não ofende. E você? Por que não está na cidade com seu pai? Deixe-me adivinhar, ele se aproximou dela de repente. O dinheiro não pode comprar tudo, não é? Você não pode competir com as garotas da cidade, pode? Os ricos zombaram de você por causa de sua aparência, não foi? Bem, não fique triste, as mãos de Nick se cravaram insidiosamente nas coxas dela. Você é feia de rosto, com certeza. Mas se você olhar para o seu rosto no escuro, não precisa olhar para ele, é o outro lado de uma mulher que conta.
Um grito já estava subindo na garganta de Meg, mas então uma força desconhecida arrancou Nick de seu lado. Ela o arrancou e o jogou para um lado, de modo que ele caiu direto nas urtigas. Ele gritou, é claro, cambaleou, praguejou. Você está bem? A voz de Taylor foi ouvida. Ele estava perto de Meg, como uma rocha protetora, uma fera guardiã. Estou aqui, disse Taylor. Pensei em vir ver você. Vivian disse que você gostava de ir ao rio, então não interrompi o clima. Ela acenou com a cabeça para um carro distante que Meg não havia notado a princípio. Pensei em ir até você, ficar ao seu lado. E então, Taylor quase rosnou no final. Eu o vi daquele jeito. E ele cerrou os punhos e deu um passo em direção a Nick, claramente com a intenção de continuar o processo educacional. Meg, atônita, correu em direção a ele e se colocou entre os dois. Não. Eu não. Não quero que você faça isso. Tudo bem, Taylor exalou e deu um olhar duro para Nick. Saia daqui. E não ouse se aproximar dela, entendeu? Nick, lamentando que não doía e que alguém na cidade era louco, saiu correndo. E Meg, quando o primeiro choque passou, riu inesperadamente para si mesma. E então Taylor a pegou pela mão e lhe disse que, já que ela havia conseguido chegar até o fim do pôr do sol, talvez eles devessem ver as estrelas aparecerem. Meg concordou, e ela adorava olhar para o céu estrelado. Tenho pensado muito em você, disse Taylor. Ela afastou a mão. Oh, que tom estranho ele tinha. E então ela congelou como um cervo assustado porque Taylor havia dito que realmente gostava dela. Impossível, Meg exalou. Não, não pode ser. Por quê? Perguntou ela. Eu sei que não nos conhecemos muito bem. Não, não é isso que quero dizer. Então o que é? Você sabe, você está vendo. Meg respondeu com lágrimas na voz. Eu sou feia. Taylor ficou em silêncio por um momento. Então, de repente, ele a virou para ele e colocou as palmas das mãos gentilmente em seus ombros. Está escuro agora e mal consigo ver seu rosto. Mas sei que é lindo. E quando o sol nascer amanhã, poderei dizer isso novamente sem mentir. Eu realmente acho que você é uma garota incrível. E gosto muito de você, não estou brincando. É diferente se você disser não apenas porque. Bem, talvez você não esteja pronta para um relacionamento. Ou talvez eu não seja seu tipo de homem. Ou você não quer confundir relacionamentos pessoais com profissionais, afinal, bem disse que eu deveria ajudá-lo a entrar no negócio e escolher o melhor treinamento para que um dia você esteja pronto para administrar o negócio. Nesse caso, aceitarei sua escolha e o máximo que me atrevo a pedir é ser seu amigo. Mas se você me rejeitar por causa disso, por causa do que aconteceu com você, então eu não posso aceitar isso. E quero convidá-lo para sair. Meg nunca havia pensado, desde que a mancha havia tomado conta de seu rosto, que o amor seria possível para ela neste mundo. E, embora Taylor ainda não tivesse pronunciado a mais preciosa das palavras, amor, ela podia entender, ela sabia em seu coração o que ele sentia por ela. Mas o problema era que, inesperadamente, era difícil para ela aceitar isso. Mas graças ao que ele havia lhe dito, ela estava pronta para fazer isso. E Meg começou, pronta para responder com um tímido aceno de cabeça. E ela queria acrescentar que talvez ele não a considerasse uma pessoa frívola por concordar tão rapidamente. Mas, naquele momento, um grito rompeu o silêncio sobre o rio e o prado, depois um respingo alto e, em seguida, o som de vozes de crianças assustadas. Meg correu em direção ao som e, ao contornar o denso bosque de árvores jovens, finalmente percebeu o que havia acontecido. Eram 3 dos filhos de Tai, eles estavam planejando ir pescar à noite, e se estabeleceram no ponto mais alto da margem, mas um deles, o mais novo, caiu. Que droga! Exclamou Taylor, que veio atrás de Meg. Eu não sei nadar. Eu sei nadar.
Meg tirou os sapatos e pulou na água. Ela não estava alta o suficiente para voar para baixo, mas a margem não era plana, mas íngreme, descendo abruptamente para as profundezas. A água lamacenta amorteceu. Mas Meg não desistiu. Com algumas braçadas fortes, ela olhou para a extensão escura do rio ao redor. Era isso. Agarrando a figura da garota com força, ela ergueu os braços no ar, para a vida. Ela demorou um pouco mais para chegar à parte da margem onde eles poderiam sair. Taylor agarrou Meg e a criança. Outro dos filhos de Taya correu para perto dela, e a filha? Correu atrás de sua mãe. Taya ficou atônita quando a garotinha veio correndo e disse que Greg havia se afogado. No entanto, enquanto a mãe, quase enlouquecida de horror, corria com o marido em direção ao rio, a filha acrescentou que Meg havia pulado atrás de Greg e provavelmente o salvaria. E então Taya viu tudo com seus próprios olhos. Obrigada. Oh, obrigada, querida. Você salvou. Você salvou meu filho favorito. Taya exclamou, abraçando Greg, que estava rugindo de medo e fungando. Meg estava por perto, enrolada na jaqueta que Taylor havia jogado sobre seus ombros. Ela estava quieta. O que havia para dizer? E Taya? Oh, naqueles momentos, olhando para o salvador de Greg, ela percebeu com uma clareza surpreendente o quanto havia sido cruel e injusta. E ela se sentiu tão envergonhada. Tão doente. Sinto muito, sussurrou Taya. Meg, eu juro por meus filhos, nunca mais. Eu juro. Você é tão gentil. Eu a machuquei tanto. Eu a envenenei tanto quanto envenenei os outros. Oh, Meg. Me desculpe, me desculpe, me desculpe. O marido de Tai tossiu sem jeito e se juntou à esposa para pedir desculpas. Meg ouviu e... ela estava tão cansada. Congelada. Muito cansada. Meg deixou a cidade na manhã seguinte com Taylor. Mas antes, ela conversou com Vivian. E que surpresa desagradável ela teve quando Vivian confessou que, sim, ela havia compartilhado um pouco a notícia com alguns conhecidos. Sinto muito, disse ela. Mas não estou acostumada a ser uma reclusa como você. Ela me perguntou o que estávamos fazendo quando fomos à cidade. Bem, eu lhe contei um pouco. E daí? Eu não fiz nada de errado, não é mesmo? Meg parecia concordar com ela em parte. E ainda assim, ela estava muito infeliz com o fato de que aquela que ela considerava sua melhor amiga há anos tivesse compartilhado tão abertamente os detalhes de sua vida particular com estranhos. E o tempo passou voando. A vida na cidade acabou se tornando inesperadamente interessante. Mas, a princípio, Meg ficou em casa. Ben e Taylor a persuadiram a sair ao teatro, ao parque, ao restaurante, às lojas. E, aos poucos, embora não imediatamente, Meg começou a se descongelar. E descobriu-se que, sim, é claro, há pessoas que olham para sua aparência, há também aquelas que podem fazer comentários pelas costas, mas, em princípio, é bastante realista se afastar dela. E ela também era simpática, mas na companhia de Ben, para onde ela trouxe a filha várias vezes. Para começar, ninguém nunca mostrou que sua aparência era desagradável. E Meg entendeu, aqui as pessoas, aparentemente, têm medo de ofender o chefe. Mas ela era parcialmente indiferente, por conta própria ou forçada, o principal é não ofender. Cerca de 3 meses depois, soube-se que Lexi havia se recuperado, a estadia em uma boa clínica particular havia lhe feito bem. Ela havia se tornado mais sociável, menos retraída. E queria voltar para casa, para os parentes com quem estivera todos esses anos. Ben havia providenciado isso para ela. Mas antes de Lexi ir à casa de Eddie, eles tinham muito que conversar. Meg, aliás, lembrando-se de como o velho sempre fora gentil com ela, procurou Ben um dia no outono com um pedido e ele poderia ajudar um pouco a Eddie. A casa dela tinha um telhado com goteiras e a geladeira também estava bem velha. Ben fez tudo e ainda mais,
providenciou para que Eddie consertasse o prédio onde ela mantinha os animais e também trouxe novos eletrodomésticos para a cozinha. Meg não se esqueceu de Vivian, com quem finalmente fez as pazes. Ela deu à sua melhor amiga uma pérola negra, com a qual ela sonhava desde a juventude, além de uma viagem a um sanatório caro para tratar da coluna. E então, um dia, Meg percebeu de repente que ela, de alguma forma, ela começou não apenas a esquecer, mas a deixar para trás todas as coisas ruins que havia sofrido no vilarejo nas mãos de pessoas más. A garota mudou gradualmente. Em algum momento, ela despertou uma curiosidade puramente feminina por roupas, e com cuidado, ainda um pouco tímida, começou a comprar vestidos, sapatos e tudo o que podia imaginar no guarda-roupa. Logo ela escolheu uma universidade, seguindo o conselho de seu pai. Meg conversava muito com Taylor, eles se tornaram mais próximos. E um dia ele a pediu em casamento. E agora Meg, sem mais dúvidas, podia aceitar o fato de que na vida, como em um bom filme ou romance, tudo pode dar certo, sem obstáculos ou dificuldades. Ela respondeu concordando. Eu só preciso fazer alguma coisa antes do casamento, disse ela a Taylor. E ele aceitou sua escolha. O fato é que Meg decidiu tentar se livrar da mancha, afinal de contas. Ben havia escolhido para ela uma clínica com os melhores especialistas e reputação. Taylor aceitou a escolha de sua amada, mas no dia em que o procedimento mais complicado estava agendado, ele estava preocupado. Ele esperou por Meg no saguão, confortável, aconchegante, onde, em princípio, a família e os amigos podiam esperar pelos pacientes. De repente, as portas se abriram e Meg entrou correndo, agarrando o pescoço de Taylor. O que aconteceu? Perguntou ela. Mas o médico disse. Aconteceu tudo isso? Não, disse Meg com um sorriso. Eles cancelaram. Mas por quê? E então ele explicou, porque ela não precisava mais. De repente, Meg percebeu que a mancha em seu rosto não era nada feia, como os outros haviam convencido. Sim, ela queria que ela não estivesse lá. Mas era impossível. E ela não queria se arriscar só para torná-la um pouco menos perceptível. Meg finalmente conseguiu se aceitar e seguir em frente, viver com isso. E Ben e Taylor, as duas pessoas mais próximas a ela, tinham lhe dado todo o apoio.